Muito bem, a gente fez uma cobertura especialíssima ao longo do fim de semana com os nossos repórteres em Brasília, Wilson Lima, Débora Sena, no portal antagonista.com.br das eleições no Congresso Nacional. E agora a gente traz aqui não só os resultados, claro, mas também a repercussão. Então a gente fala sobre as vitórias de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na Câmara dos Deputados, e de Davi Alcolumbre, União Brasil, do Amapá, no Senado, com apoio de bolsonaristas e lulistas. Repito, e ainda tem gente que briga em casa. Mota foi eleito presidente da Câmara e vai assumir o comando da casa no lugar de Arthur Lira, que era do PP, ainda é do PP de Alagoas. O deputado republicano recebeu 444 votos, enquanto Marcel Van Hatten, do Partido Novo, lá do Rio Grande do Sul, teve 31, e o pastor Henrique Vieira, do PSOL, do Rio de Janeiro, somou 22 votos. Vamos acompanhar o momento em que a vitória do deputado do Republicanos foi anunciada após a votação de sábado, 1º de fevereiro. Pode soltar. Da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Hugo Mota. Com o resultado, Hugo Mota, de 35 anos, tornou-se o deputado mais jovem a presidir a Câmara. Mas essa não é exatamente uma renovação da política, naquele bom sentido de que saem as raposas da velha política, entram novas lideranças que vão zelar pelo interesse público. Na verdade, é a renovação do Centrão. O seu mandato no comando da casa vai até 2027. E em discurso após a vitória, o novo presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a praça é dos 3 poderes e não de um, e falou em lutar pela Constituição. Vamos assistir a essas bravatas, pelo menos costumam ser assim, e quando a gente vai ver na gestão, a prática é bem diferente. E em se tratando do sucessor de Arthur Lira, que teve o seu apoio, a gente sabe que o caso das emendas parlamentares vai continuar servindo para o toma lá da cá, vai continuar gerando diversas discussões, já que em 2025, eu não me canso de lembrar, serão mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então é isso que estava em jogo no Congresso Nacional, mais de 50 bilhões. E os parlamentares de vários partidos, de várias correntes ideológicas, estão de olho na divisão do butim. Pode soltar o vídeo. Na questão da transparência, o que não pode haver é opacidades e transparências relativas, porque o princípio é o da igualdade entre os poderes. A praça, sempre lembremos, é dos 3 e não de 1 nem de 2 poderes. E quando não é dos 3, não é a praça da democracia. E todos defendemos a democracia, porque sem democracia este livro não é a Constituição, não é a civilização. É um pedaço de papel, é letra morta, e vamos lutar pela Constituição, pela nossa Constituição. Tudo isso para concluir. Estamos virando uma página da história. Todos os ruídos dos últimos anos, o estranhamento dos diversos agentes diante da afirmação do Poder Legislativo, as reações geraram momentos de maior ou menor tensionamento. Agora sabemos que não estamos no ponto de chegada, mas no ponto de partida, onde nos colocaram os constituintes e que por décadas as circunstâncias não nos permitiram estar. Quando cada um reconhece o seu lugar, o nome disso é respeito. Passou o tempo do dedo na cara, é hora do olho no olho. O respeito não grita, o respeito ouve e se faz ouvir. Ninguém é dono da Constituição, todos somos seus devotos, defensores. E todos, sem exceção, devemos a ela obediência. A Constituição está acima de todos e nada ou ninguém acima dela, porque fora disso, a democracia que a concebeu estará ferida de morte. A democracia não tem dono, somos todos donos da democracia, porque se a democracia tem um dono, a democracia não é de ninguém. Democracia só é democracia se é de todos. Estaremos sempre com a democracia
pela democracia, do lado da democracia. E seus inimigos, sibilinos ou ferozes, encontrarão no legislativo uma barreira como sempre encontraram ao longo da história. Isso aí foi na Câmara dos Deputados, repito, e já no Senado, a outra Casa Legislativa Federal, Davi Alcolumbre venceu a presidência com 73 votos. Lembrando que há uma diferença grande de número de deputados e de senadores. Na Câmara dos Deputados são 513 deputados, no Senado são apenas 81 senadores, então daí a discrepância. Então o Alcolumbre teve 73 votos e ganhou a presidência do Senado. O astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, e Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, receberam 4 votos cada. Alcolumbre vai assumir o comando do Senado no lugar de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que fez o anúncio do resultado da votação. Vamos acompanhar. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito, cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Vocês viram que ali do lado do Davi Alcolumbre, um pouco na frente, estava Renan Calheiros, senador por Alagoas, ele que é um rival local do Arthur Lira, mas estava ali celebrando a vitória do Davi Alcolumbre. Perto dele, a gente já viu imagens por outro ângulo, tinha, por exemplo, Randolfo Rodrigues, que é um dos líderes do governo Lula no Congresso Nacional, e Flávio Bolsonaro, que depois deu as mãos para o Davi Alcolumbre, como a gente ainda vai ver no compilado que eu publiquei nas redes sociais e que gerou aí mais de 500 mil visualizações. O Senado elegeu por aclamação os candidatos da chapa única para a mesa diretora no biênio 2025-2026. A primeira vice-presidência ficou com Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, e a segunda com Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Houve um acordo costurado entre os partidos previamente e, por isso, a votação se deu por aclamação. Vamos acompanhar o anúncio que foi feito por Davi Alcolumbre. Primeira vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido Liberal, senador Eduardo Gomes. Segunda vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Primeira secretaria, indicação do PSD, senadora Daniela Ribeiro. Segundo secretário, indicação do MDB, senador Confúcio Moura. Terceira secretária, indicação do PDT, senadora Ana Paula Lobato. Quarto secretário, indicação do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Primeiro suplente de secretário, indicação do PSB, senador Chico Rodrigues. Segundo suplente de secretário, indicação do Republicanos, senador Messias de Jesus. Terceiro suplente de secretário, indicação do PSDB, senador Stevenson Valentim. Quarto suplente de secretário, indicação do Podemos, senadora Soraya Tronic. Declaro eleita por aclamação a chapa única registrada para a legislatura 2025-2026. E o Alcolumbre elogiou a gestão de Rodrigo Pacheco, chorou ao falar sobre a sua família e afirmou que o compromisso do Senado é com o povo brasileiro. Quem acredita? Podem responder no chat, no canal de YouTube de O Antagonista, nessa transmissão, que está com o título Congresso, STF e 2026, em razão de vários temas que serão apresentados aqui ao longo do programa, além desse. Eu já aproveito para dar o boa noite, então, ao Ricardo Kertzmann, nosso colunista mineiro, que está falando diretamente dos Estados Unidos. Salve, salve, Ricardo, tudo bem?
Salve, salve, Felipe, boa noite, Duda, seja bem-vindo de suas férias, boa noite também para todos os nossos queridos amigos antagonistas. Olha, você sabe que desses discursos aí, principalmente do Hugo Mota, me chamou a atenção meio que um sincericídio, meio que um lapso de transparência dele, porque em determinado momento ele fala de forma bem clara, essa praça, ele se referia à Praça dos Três Poderes, não é de um poder, essa praça é dos três, são dos três poderes. Ou seja, fica muito claro mesmo, e eu acredito nele, porque é isso, a gente sabe. Aquela praça não pertence à população que elege essas pessoas, não pertence à população que banca toda a estrutura governamental, mas sim pertence a eles, aos três poderes, aos poderosos dos três poderes. Felipe, outra coisa muito interessante nessa eleição para a presidência da Câmara e que me chamou a atenção foram os votos, né, que receberam o Marcel Van Hatten, 31 votos, e o Pastor Vieira, 22 votos, o Van Hatten do Partido Novo e o Vieira do PSOL. Porque aqui, Felipe, a gente vê de forma muito clara, muito cristalizada, verdadeiramente quem são os congressistas que se elegem em cima de uma plataforma, em cima de um espectro político ideológico e que mantém essa mesma coerência uma vez que ganham as eleições. Numa casa com mais de 500 parlamentares, quando você tem pouco mais de 10% representando fielmente, fidedignamente as suas ideologias, independentemente do fato de que a eleição do Mota já estava garantido, isso me faz pensar, mais uma vez, Felipe, para que tanto partido, já que não há ideologia? Há um grande fisiologismo, isso sim. A gente não precisa de tantos partidos assim. Já no Senado, a mesma coisa. Porque se você somar os votos que receberam o Girão e o Astronauta, é pouco mais de 10% também do total de senadores. Só que ali tem uma diferença, não tem ninguém do espectro de esquerda, não tem ninguém do campo progressista. Você tem um candidato, os dois candidatos são ligados, né, ao Partido Novo e ao PL. E no caso específico da eleição, agora do Alcolumbre, é só uma troca, uma alternância de poder entre um grupo aliado, entre um grupo de amigos. Porque lá atrás, quando o presidente Pacheco, esse presidente agora Pacheco venceu, ele venceu com o apoio do Alcolumbre. E agora está sendo retribuído, ou seja, vai para o terceiro mandato, terceiro período, terceiro biênio de cada um no poder, apenas alternando os nomes. Os grupos, os personagens continuam os mesmos. Muito bem, a gente já retomou aqui o ponto do vídeo. Pode colocar a produção, então, o Alcolumbre elogiando o Pacheco. Agradeço muito especialmente a um irmão que a vida me deu, ao presidente Rodrigo Pacheco. Por seu notável trabalho à frente desta casa, quando nos guiou com muito equilíbrio e com muita sabedoria. Sua liderança nos fortaleceu e nos preparou para os desafios que temos pela frente. Agradeço também, muito especialmente, a minha família, pelo amor e pelo apoio incondicional aos meus pais, o mecânico Samuel, e a minha mãe Júlia, a minha esposa Liana, e aos meus filhos Davi e Mateus. Que todos os dias me motivam a dar o melhor de mim. Tenham certeza de que estou aqui para trabalhar muito, como sempre fiz, em meu mandato. Não faltarão empenho e dedicação desta presidência. O
O compromisso do Senado Federal é com o povo brasileiro, que anseia por um país mais justo, próspero e harmonioso. O compromisso do Senado Federal é com o povo brasileiro. Você acredita? Responda aí no chat, no canal de YouTube de O Antagonista, na transmissão aqui do Papo. Também no fim de semana, Alcolumbre criticou supostamente a polarização no Congresso e afirmou que esse cenário não é bom para o Brasil. É claro que não é bom para ele. Ele ganha com todo mundo estar junto em seu entorno, como vocês acabaram de ver. Então é aquela declaração ensaboada de quem ganha de todos os lados. Vamos acompanhar. Mas eu tenho um desejo. Eu não quero que o Congresso brasileiro seja a caixa de ressonância de extremos. Não é bom para o Brasil, não está sendo bom para o Brasil essa polarização constante, de agressões constantes, que a gente vive uma eterna disputa eleitoral e que eu vou pedir para que todo mundo pense no Brasil e que deixe as disputas ideológicas, políticas e eleitorais para o ano da eleição, para nós nos darmos as mãos e fazermos da agenda do Congresso e, aliás, tomarmos a dianteira da agenda legislativa do Congresso em favor do Brasil. E a outra parte, para me concluir, que eu já falei muito, eu quero dizer que, enquanto presidente do Senado, eu vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros poderes. Doutor Teixeira, um minutinho da sua análise nesse bloco. É claro que a gente vai aprofundar no próximo, com Lula e Bolsonaro, inclusive, mas vai lá. Vou pegar o último tópico aí. Disputas ideológicas e políticas não são só para a época da eleição, não. Elas têm que acontecer todo dia no Congresso. Os representantes do povo têm que representar os seus eleitores. Não faz sentido o que ele está falando. O que ele está falando é uma promoção do fisiologismo, como você colocou. Tem o Alcolumbre jogando tênis, produção? Pode colocar que nosso público sempre pede. Dá tempo, dá tempo. Aquele momento em que Davi Alcolumbre foi inaugurar a quadra de tênis, quadra construída com aquela verba destinada para o reduto eleitoral, e ele foi lá fazer uma cena para mostrar que era ele que estava entregando, e de repente, não mais que de repente, tombou no chão. Esse momento em que o nosso público sempre pede, quando Davi Alcolumbre ganha protagonismo na cena política nacional. A gente mostrou aí vários vídeos do Alcolumbre, inclusive aquele antigo que o Geraldo estava pedindo aqui no chat que a gente lembrasse dele caindo na quadra de tênis. Doutor Teixeira, você destacou aí uma frase final, mas o que você achou, de uma maneira geral, dessa eleição que uniu bolsonaristas, lulistas e centrão em torno de dois nomes que vão comandar o Congresso e a distribuição dessa verba bilionária? Felipe, o Gumota comentou ali de que estamos virando uma página da história, mas a gente vira a página e o texto é o mesmo, né? Não mudou. O Centrão continua no comando das duas casas do Legislativo brasileiro, com apoio tanto do PT quanto do PL de Jair Bolsonaro. E estão ali dividindo entre eles os cargos, e assim que agora que já tomaram seus lugares, vão começar a pressionar o governo federal para soltar as emendas. É esse o objetivo. Então, tudo isso que eu falei não mudou nada. E me chamou a atenção também esse choro do Davi Alcolumbre, que aqui um dos espectadores chamou de melodrama, né? Eu fico um pouco ressabiado de ver essa cena, porque, Felipe, uma coisa é família, outra coisa é trabalho, né? E o Brasil tem esse mau hábito de misturar família com cargo público, né? Eu acho que essa cena é para ser analisada aí pelos nossos antropólogos, tipo um Roberto da Mata, né? Que questionam muito essa coisa do patrimonialismo. O sujeito mistura o cargo público com família. Assim que ele ganha um cargo, a primeira coisa que ele tenta fazer é ajudar todos os familiares, né? Se não pode
contratar, porque tem uma lei aí que não permite nepotismo, faz nepotismo cruzado, né? Tipo, olha, eu contrato seu primo e você contrata a minha esposa. Eles fazem essas coisas, a gente denunciou isso aqui no ano passado. Para mim, assim, é uma cena meio que real, sabe? Mas que ao mesmo tempo mostra essa índole patrimonialista que o Brasil tem, que não consegue separar o ambiente privado do ambiente público. Ricardo, eu falei muitas vezes ao longo do governo Bolsonaro, e claro, dos governos anteriores, que seja com um lado, seja com o outro, seja com Lula, com Bolsonaro, seja com direita e esquerda, entra governo, sai governo, quem acaba sempre ganhando é o Centrão. E tá aí esse resultado para não me deixar mentir. O que você avalia mais? Perfeito, é isso mesmo. E há muito tempo, né, Felipe, que o Centrão vem dominando não só a cena política nacional, vai estar sempre por trás de um ou outro partido e sempre com o pé em cada canoa, sejam vencedores ou perdedores, como vai estar principalmente com o dinheiro, né, vai estar com a chave do cofre. E isso vem aumentando, esse poder vem aumentando, a gente aponta isso com frequência nas últimas legislaturas, cada vez mais o Congresso Nacional vem articulando para retirar do Executivo o que sobra de dinheiro. A gente tem sempre que lembrar isso, o orçamento do Executivo já é engessado pelas despesas obrigatórias, pelo serviço da dívida, que são os juros que o país paga pelos seus débitos. Você tem também as despesas com a Previdência, que é um rombo gigantesco. Então, aquele dinheiro, que era o dinheiro discricionário para o governo executar, né, as suas medidas públicas, as suas medidas de governo, vem sendo retirado cada vez mais pelo Congresso, pelo Centrão, que cada vez mais manda no país, Felipe, com uma vantagem, né? Não tem que dar satisfação para ninguém, porque o presidente da República ele é cobrado pela opinião pública, é cobrado pelos eleitores do que não entrega. Já o Congresso acaba ficando com esse dinheiro, não entrega nada e não tem ninguém que a gente possa cobrar pessoalmente, né? Tem o conjunto da obra, que é o Congresso Nacional. E em discurso ao lado de Hugo Motta e Davi Alcolumbre nessa segunda-feira, Lula afirmou que os dois não terão problemas na relação política com o Executivo. Vamos assistir. E eu estou aqui junto com Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Motta, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. E estou convencido que daqui a 2 anos, quando a gente estiver fazendo o julgamento do meu mandato e do mandato dos dois, na Câmara e no Senado, a gente vai poder, com muito orgulho, notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. No encontro, Hugo Motta afirmou que os poderes devem ser independentes e harmônicos e falou em construir uma pauta positiva para o país. Pode soltar esse trecho também, que o programa hoje está mais do que generoso. Estamos aqui, tanto eu como o senador Davi, fazendo essa visita institucional para dizer que a Câmara dos Deputados, penso eu que também o Senado Federal, o Congresso Nacional, estará à disposição para construirmos uma pauta positiva para o país. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar, porque quem ganha com isso são os mais de 200 milhões de brasileiros que dependem desse nosso relacionamento. Agradeço ao senhor aqui o convite mais uma vez, me coloco 100% à disposição para juntos trabalharmos em favor do nosso Brasil. Todos aí posando de democratas na frente das câmeras, fazendo toda aquela pose de professor paraninfo da institucionalidade.
não é mesmo? É um tom que soa para a gente, inclusive, como forçado. A gente sabe que nos bastidores, a portas fechadas, o diálogo é bem outro, né? Davi Alcolumbre afirmou que o Legislativo não pode se furtar em ajudar o governo a melhorar a vida dos brasileiros. Vamos acompanhar como essa gente está preocupada em melhorar a vida de todos vocês. Pode soltar. Fazer um registro importante desse gesto. Ele tem um simbologismo para a sociedade brasileira que espera de nós as respostas adequadas aos nossos sonhos, aos nossos desejos enquanto poder legislativo e poder executivo. Falo isso porque sei da sua capacidade de liderar o Brasil. Vossa Excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional. Assim, tenho certeza e convicção que o é sob a liderança do presidente Hugo na Câmara dos Deputados. E é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. Nosso país ainda tem muitas desigualdades, a gente não tem tempo de criar crise onde não existe, porque o nosso tempo tem que ser aproveitado integralmente para entregar para as pessoas. Então eu estou aqui em nome do Congresso Nacional, do Senado da República, muito feliz pela relação exitosa que nós temos com o senhor e com a sua equipe, com os ministros do seu governo, que são os responsáveis também pela essa relação de articulação política no Congresso, mas eu estou muito esperançoso na relação que eu tenho pessoal de amizade com o presidente Hugo. Nós vamos estar juntos, eu já conversei muito com o Hugo já conversou muito comigo, e o espírito do Hugo e o meu é de ajudar o Brasil, ajudar o governo e ajudar os brasileiros. Conte com a gente no Congresso Nacional. Ainda existe muita desigualdade no Brasil e está aí, uma parte da elite política muito bem assalariada e com milhões de reais para distribuir por aí para prefeituras de parentes que eventualmente fazem negócio com empresas de outros parentes ou de aliados, em um circuito, vamos dizer assim, muito pouco fiscalizado. Você tem ministros que têm o seu salário de ministro de mais de 40 mil reais e ainda conseguem um salário extra como conselheiro de alguma empresa pública, ganhando mais de 40 mil reais além daquele salário de ministro. Portanto, gente aí que já está acima dos 80 mil reais. É parte da desigualdade essa elite que a gente está vendo aí, que eles nunca se colocam nessa posição de elite, eles se colocam na posição de representantes do povo. E agora vamos falar sobre a festa do Hugo Motta, só para concluir. O novo presidente da Câmara comemorou sua vitória em Brasília na noite de sábado, dia 1º, e o evento reuniu deputados, governistas e da oposição, ministros do governo Lula e figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de empresários e aliados políticos. A celebração ocorreu em um espaço de eventos a cerca de 3 quilômetros do Congresso Nacional e recebeu cerca de 1.500 convidados, incluindo o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre os presentes estavam os ministros da gestão petista, Alexandre Padilha, Paulo Teixeira, André Fufuca, Silvio Costa Filho e Luciana Santos. Também participaram do evento Wesley Batista, dono da JBS, e Eduardo Cunha, do Republicanos, ex-presidente da Câmara também. Além dele, Ciro Nogueira, do PP, Eduardo Pazuello, Alexandre Ramagem e João Roma, os 3 do PL, compareceram à festa de Hugo Motta. O PT foi representado por Gleisi Hoffmann. Todo mundo, repito, junto e misturado nessa grande farra daquilo que eu chamo de República do Escambo. Eles fingem que existe esse contraste entre uma ditadura militar, que foi aventada aí por reacionários aloprados do bolsonarismo, e uma democracia linda e maravilhosa, etc. Não há. Há uma República do Escambo com elementos de cleptocracia no Brasil. A gente está fazendo a cobertura da repercussão da vitória de Davi Alcolumbre na presidência do Senado, Hugo Motta na presidência da Câmara, mostramos
imaginamos o Lula dando um discurso ali com eles, esse festival de demagogia, de canastrice, a gente não vê ali um elemento de autenticidade, né? Só uma tentativa de afetar a virtude. Faltam até elementos objetivos para embasar, para fundamentar as falas. Você vê que são palavras soltas, são expressões sem substância, são bravatas, palavrinhas que podem despertar algum tipo de sentimento positivo, mas muita pouca entrega de resultado de uma forma coerente a essa retórica. Duda Teixeira, o que você destaca? Gostei dos comentários aqui do nosso chat, o pessoal falando dessa ceninha que a gente viu aí do Lula com o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, confete para lá, confete para cá, né? Os três amigos, todo mundo feliz, uma troca de afagos ali, né? De elogios. E o Lula diz, né? Eles não vão ter problemas na relação com o executivo. Agora, pode ter problema sim. Por quê? Porque tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre agora vão cobrar a liberação das emendas parlamentares. 50 bilhões de reais no ano. É isso que eles querem essencialmente. E o Lula vai falar o quê? O Lula vai falar, não, claro, vou liberar, pode contar com isso. O problema dessa história é que essa liberação vai depender do Flávio Dino, ministro do STF. E aí tem duas opções. Uma é que, de repente, o Flávio Dino fala assim, Lula, fica tranquilo, vamos liberar, todos esses problemas que eu arrumei até agora eu vou tirar, sua relação com o Legislativo vai ser ótima. A outra opção é que o Flávio Dino continue fazendo o que ele já está fazendo, né, que é segurar e não deixar que essas emendas saiam dos cofres públicos sem qualquer transparência, sem qualquer controle. Rastreabilidade. Sem rastreabilidade. E se isso acontecer, a relação entre o Executivo e o Legislativo não vai ser assim tão bonitinha, amigável, como está aparecendo nesse videozinho que a gente viu. Não que o governo Lula seja um moralizador de distribuição de emendas, muito assim pelo contrário, né? É o governo que consolidou o toma lá da cá mais sujo em escândalos como o do Mensalão, como o do Petrolão. Estou falando aqui dos governos do PT de uma maneira geral, mas o Mensalão já foi no primeiro mandato próprio Lula. Então, o que o Lula sente falta é o controle do toma lá da cá, que foi sendo assumido, como o Ricardo até resumiu agora há pouco, pela cúpula do Congresso Nacional, que foi se emancipando ali dos outros poderes, e agora o Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, deu um certo limite, suspendeu ali as emendas parlamentares. Nós comentamos aqui que tem elementos eventuais de motivação errada, mas para se fazer o certo, porque nós queremos que as emendas, se elas forem existir na quantidade que existem, e isso poderia ser debatido também, que no mínimo tenha transparência, tenha rastreabilidade, que seja feita a distribuição com base no interesse público, em planejamento inclusive, não simplesmente distribuir para a prefeitura do papai, como o Arthur Lira faz, como o Hugo Motta, como outros parlamentares, que a gente mostrou aqui, foi noticiado recentemente, foram noticiados alguns casos. Então, não é que o governo Lula queira moralizar isso. Ele quer que haja uma recompensa pela liberação das emendas com voto no Congresso Nacional. Se ele libera a emenda para parlamentares, eventualmente sem ser aqueles que são os preferidos do governo, e eles nem sequer dão os votos em troca nos projetos que o governo apresenta para o Congresso Nacional, aí o governo fica irritado e o Lula pode conversar com Flávio Dino, como a gente sabe também que ocorre nos bastidores dessa República do Escambo, e o Flávio Dino pode fazer uma ação, porque é disso que os parlamentares sempre suspeitam, como aparece até no jornalismo de bastidor, que há uma grande articulação. Então, assim, o Lula está posando o Ricardo Kertzmann de amigo do Davi Alcolumbre e do Hugo Motta, porque ele quer que os dois fiquem próximos dele, que não criem obstáculos. Então, ele está dizendo que não vai haver. Mas pode ser que haja, porque há pressões de ambas as partes, mas ambas por interesses particulares, partidários, eleitorais e não pelo interesse público, porque é o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. E, Felipe, nenhum deles acredita verdadeiramente no que o outro está dizendo. Eu gosto muito que eles próprios. É interessante
Porque quando você vê um falando, você fica olhando a expressão do outro, um baixa o olho, um olha para o lado, um franze a testa, porque eles não acreditam nesses discursos vazios, mentirosos, que eles mesmos dizem. Quando você citou o salário que essa turma ganha e depois as nomeações, né, de parentes e amigos para estatais, para outros gabinetes, né, com esse tal de nepotismo cruzado, eu me lembrei, Felipe, das esposas, são 4 ou 5 já nesse governo Lula, das esposas dos ministros que foram nomeadas ministras nos tribunais de contas, que são são cargos com salários altíssimos e vitalícios, são para sempre, nunca vão ser mandados embora, até aposentar, sei lá, com quantos anos. E sobre a festa, Felipe, também do Hugo Mota, eu me lembrei da festa recente, porque nesse tipo de festa é como coração de mãe, cabe todo mundo, né? Não tem mais briga, não tem mais rival, nem nada, todo mundo entra. E eu me lembrei de uma festa de aniversário recente do ex-presidente José Sarney, e que é impressionante. Todo o país, os grandes empresários, os políticos poderosos estavam lá, esquerda, direita, centro, empresários que foram condenados por corrupção, dando abraço e rindo com os juízes e ministros que haviam os condenado anos atrás. Uma verdadeira, perdão se eu estou usando uma expressão forte, mas uma verdadeira orgia é o que a gente acaba assistindo nesses regabofes do poder. Pois é, e o irmão Batista, né, um dos irmãos Batista, o Wesley Batista, estava presente nesse evento, conversou animadamente com Arthur Lira, como registrou, inclusive, uma fotografia ali da Folha Press. E Wesley Batista, ele patrocina evento de grupo empresarial no exterior com a presença de ministros do STF, a corte onde os casos dele estão sendo aliviados ainda. Grupo empresarial fundado por comandante de emissora de TV, que está aí, inclusive, ampliando o seu núcleo de emissoras, aliado de Gilmar Mendes. Então, assim, a gente, aqui no Antagonista na Cruz Roé, a gente olha para os tentáculos de poder. E a gente vê como, depois da sabotagem do combate à corrupção, depois da retaliação de juízes e procuradores que ousaram investigar, apontar a sujeira, condenar, depois do alívio de multas bilionárias dos acordos de leniência em decisões repletas de conflitos de interesse, a gente vê que os empresários que confessaram suborno, eles voltaram a atuar sem a menor cerimônia na República do Escambo, fazendo os seus contatos, e os órgãos de fiscalização e controle, eles estão instrumentalizados politicamente. Então, a imprensa tem que ser o mais vigilante possível, a imprensa não tem todas as ferramentas que órgãos de fiscalização eventualmente têm. Por exemplo, a imprensa não pode decretar quebra de sigilo bancário ou pedir para um juiz autorizar. Geralmente, quem pode... e um juiz autoriza, depois a quebra de sigilo ela é anulada por uma instância superior que já é infiltrada politicamente. Então, assim, o cenário que a gente está vendo hoje é o resultado de tudo isso, de toda a sujeira que foi varrida para debaixo do tapete, de esquemas de corrupção que acabaram sendo institucionalizados em mecanismos como o orçamento secreto, foram expandidos com essa inflação de emendas, e agora você tem uma disputa simplesmente para ver quem vai receber mais, quem vai receber menos, mas é o dinheiro dos pagadores de impostos que está indo para os cofres dos amigos do poder, mesmo que haja uma representatividade institucional, que seja uma prefeitura, etc., mas a gente vê em vários casos que está ficando no bolso de um, que está ficando no bolso de outro, mas a investigação não vai adiante, não tem condenação. Olha aí, o orçamento secreto. Até o Lula disse que era o maior esquema criminoso da história, até para relativizar os esquemas dos governos dele. E, no entanto, quem é que foi preso pelo orçamento secreto? Ninguém. O máximo que o STF faz não, tá bom, vamos suspender esse método aqui, vamos melhorar isso aqui, depois tudo continua mesmo com a decisão anterior do Supremo. Então, é isso. A República está mudando para continuar como está. E é você que está pagando. A gente segue falando sobre eleições no Congresso. Duda, se quiser complementar, você me fala. Muito bem, então vamos continuar falando aqui, porque o deputado Eduardo Bolsonaro criticou também o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, por ter se candidatado à presidência da Câmara. Olha, finalmente, né? Uma treta
aí entre eles, mesmo que de aparência, mesmo que retórica. O filho 02 de Bolsonaro reagiu a uma publicação em que Van Hatten comemorou os 31 votos que recebeu e fez projeções para 2026. Eduardo escreveu, aspas, prezado Marcel, a eleição popular não tem relação direta com os discursos feitos para a presidência da Câmara. Veja a sua votação para presidente da Câmara, eleição popular no Rio Grande do Sul. 23 votos, 350 mil. Em 2019. 2021, 10 votos. 2023, 19 votos, 205 mil. 2025, 31 votos. Não sei se todos estão entendendo, né? Esses votos da primeira coluna, vamos dizer assim, são os votos pequenos que o Marcel teve ao se candidatar em eleição legislativa, em eleição, na verdade, para a presidência da Câmara dos Deputados. E depois da barra, você tem ali os votos que ele conseguiu da população do Rio Grande do Sul para se eleger deputado federal. A sua votação para presidente da Câmara aumentou porque o partido de Bolsonaro passou de 36 deputados, foi o que ele levou para o PL em 2021, para cerca de 100 após a eleição de 22. Você sabe que teve mais votos de deputados do PL do que do seu partido novo. Um político que se elegeu em 22 fazendo vídeo com Bolsonaro e vai buscar fazer de novo em 26, mas que atua na política divergindo da orientação de Bolsonaro, não tem moral para falar dos outros. Aí está a verdadeira divisão da direita. E a troco de quê? De dar palanque para vocês tentarem se turbinar para as próximas eleições? Os números da sua própria eleição mostram que não é por aí. Fecho aspas. E eu quero ouvir mais uma vez o Ricardo Kertzmann, antes de eu comentar aqui a treta entre Eduardo Bolsonaro e Marcel Van Hatten, que Ricardo tem compromisso. Diga aí. Felipe, fazer um comentário bem curtinho, porque eu sei que você tem muito a falar sobre o assunto. É impressionante, né, como esse pessoal do bolsonarismo, né, os Bolsonaro propriamente dito, como eles se sentem donos, aqueles que eles ajudam a eleger, uma vez que os caras se fazem de cabos eleitorais, de representantes do parlamento, eles passam a ser uma espécie de donos. Olha, ou você me obedece ou você não está mais na minha patota. Que coisa horrorosa. De qualquer maneira, boa sorte para todos eles. Obrigado mais uma vez e boa noite para todo mundo. Valeu, Ricardo Kertzmann. Já está com a gente de volta aí nos próximos programas. Tamo junto. Aliás, depois, Ricardo, antes de você sair, eu quero que você me explique por que o Atlético Mineiro teve tanta dificuldade de superar o Botafogo que o Flamengo derrotou com a maior facilidade ontem, né? Sendo super campeão, o verdadeiro campeão das Américas e do Brasil é aquele que derrotou o campeão da Libertadores, Flamengo. Mas, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui ao programa. Ele tá doido para falar, o Ricardo, mas ó, você já se despediu hoje, Ricardo, depois você fala. Valeu, muito bem. Então, ó, eu quero comentar, pegando carona aí no que o Ricardo falou, um certo autoritarismo da família Bolsonaro. Quer dizer, quem já atuou junto para eleger e tal, eles acham que deve devoção eterna. Agora, bem feito também para o Marcel Van Hatten. Bem feito, porque é da parcela do Partido Novo, que parasita o bolsonarismo já há bastante tempo, que não teceu críticas mais incisivas, mais duras, em relação à sabotagem do combate à corrupção, à impunidade administrativa. Porque uma coisa é, eventualmente, você até votar de maneira divergente, outra coisa é você mostrar para o eleitorado quem é que está patrocinando aquele tipo de pauta, aquele tipo de medida. E eu até falava do método Van Hatten, porque às vezes criticava sem dizer quem eram os responsáveis, que é para não melindrar a base comum de eleitores. Então, é preciso registrar que o Van Hatten foi lá concorrer à presidência do Senado, da Câmara dos Deputados, numa candidatura alternativa a essa do Centrão, que obviamente falou algumas verdades no meio desse caminho, mas estava junto com o bolsonarismo e agora está recebendo essa patrulhada aí do Eduardo Bolsonaro. Então, a mesma coisa no Senado com o Eduardo Girão, com o Marcos Pontes, como eu comentei aqui no outro dia. Você tem uma parcela daqueles parlamentares com retórica à direita que eles acendem, né? Uma vela para um lado para o outro, depois eles são cobrados pelo outro. Eles não conseguiram criar um discurso próprio para não ser nem Lula, nem igual ao Bolsonaro. Então a própria família Bolsonaro fala, vocês estavam com a gente e agora estão se traindo, viram os traidores, etc. Mas já provavelmente eles se acertam. Tá difícil
para que esse grupo de parlamentares, etc., tenha um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de fibra para se desgarrar do legado maldito do bolsonarismo. Esse legado no sentido de que favoreceu o Lula para voltar ao poder. Então, é bom que haja alguma treta entre eles para ver se começa a surgir um discurso no campo de uma direita, ou pelo menos no campo antipetista, que não seja associado ao bolsonarismo. Então, houve muito parasitismo, houve muito nós contra eles, mas pouca fibra moral para se desassociar. E agora estão pagando os pecados por aquilo que plantaram. Duda Teixeira. Essa treta entre Eduardo Bolsonaro e Marcel Van Hatten dá muito bem para entender. O Eduardo Bolsonaro, como disse ali o Ricardo Kettmann, tem essa ideia de que ou você está na minha patota ou você é meu inimigo. Querem mostrar ali a turma do bolsonarismo de que não existe alternativa na direita que não seja sob a liderança de Jair Bolsonaro. E o que o Eduardo Bolsonaro está querendo dizer ali, olha, você até ganhou, Marcel Van Hatten, você até ganhou mais votos ali para a presidência da Câmara, mas olha, o teu capital eleitoral está diminuindo, né? Essa que é a ideia do Eduardo Bolsonaro. E o Marcel Van Hatten, por sua vez, o Novo tem 4 deputados e ele ganhou 31. Então, basicamente esses números já mostram que ele levou votos do PL, né, e de outros partidos, de outros deputados mais à direita. Então, para o Marcel Van Hatten, essa votação que ele teve, meio que a esperança de poder mostrar que existe uma alternativa dentro da direita que não seja bolsonarista, o que, obviamente, incomoda o Eduardo Bolsonaro. Daí é o que explica essa treta entre os dois. Exatamente. Agora, é para continuar incomodando, porque essa família já mostrou na política e no debate público de uma maneira geral que se você não for 100% alinhado a ela e às orientações dela, repare que ele nem disserta a respeito do conteúdo da orientação. A orientação é apoiar Davi Alcolumbre, é apoiar o Centrão. Porque para a família Bolsonaro nesse momento é mais vantajoso. Aí o Bolsonaro dizendo, em troca de uma comissão aqui e ali, na verdade ele quer pautar a anistia, está preocupado de ser preso, e ele quer criar um clima propício para que ele não seja preso, para que haja uma anistia geral, ampla e restrita. É só o que a família vem batalhando desde a lista do COAF, que saiu lá depois da eleição de 2018, no caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. E portanto, o Marcel Van Hatten, ele tem uma oportunidade aí de resistir a essa patrulha do bolsonarismo, coisa que não vem fazendo o Partido Novo há muitos anos, né? Há uma dificuldade muito grande do Partido Novo de se posicionar de uma maneira realmente independente, de acordo com os princípios que fundaram o partido, que estão presentes no seu estatuto, se desgarrando do bolsonarismo, pelo menos naquilo que ele tem de pior, né? Evidentemente há pautas legítimas em comum, que não tem problema você seguir. Agora você ser chamado a atenção, você sempre voltar ali, vai ficar cada vez mais vexaminoso, né? Agora, como o patriarca da família está inelegível, vamos ver se aos poucos eles vão se desgarrando, eles vão se soltando e se cria no Brasil uma direita não bolsonarista, pelo menos que não fique refém de uma família que tenta segurar todo o restante pela coleira. Quer falar mais alguma coisa, Duda Teixeira? Fica à vontade. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o Novo aí nos próximos 2 anos, né? O partido já está vindo numa tentativa de renovação, já mudou algumas posturas que estavam meio engessadas, então hoje já é um partido que usa, né, o fundo eleitoral, o fundo partidário. O Romeu Zema, governador de Minas, está abrindo mais as asinhas. Isso pode significar uma candidatura à presidência em 2026, possível vice-presidente de chapa, a Marina Helena, que foi candidata
aqui em São Paulo, e até há um tempo atrás estava falando aí de fazer um rebranding, né? Trazer um nome novo para o partido, né? Vamos ver aí como que o Novo vai conseguir, se vai conseguir ou não dar uma recauchutada. E é bom que o nosso público entenda que a gente faz determinadas críticas e às vezes com incisividade, e eu falo por mim, é óbvio que tem diferentes tons aqui, diferentes graus, diferentes análises no programa, no nosso portal, mas a gente faz em prol daquilo que a gente vê como o que é melhor para o país, o que é melhor para o interesse público. Então, assim, uma direita refém da família Bolsonaro é uma direita que perdeu em 2022. É isso que aconteceu no Brasil quando o Lula voltou ao poder. Então, efetivamente, algo precisa mudar. É claro que o governo Lula, ele, ao se comportar da maneira que se comporta, ficar perdido, a não fazer corte de gastos, a ter essa postura na política externa terrível, então ele facilita um tantinho o trabalho da oposição, quer dizer, o desgaste do governo Lula. Agora, para a oposição conseguir restabelecer uma conexão com um eleitorado independente, com um eleitorado moderado, com um eleitorado que conseguiu, em que o Bolsonaro conseguiu aumentar a sua rejeição, é preciso que haja determinadas mudanças. E se a gente não fizer as críticas pontuais, não vai haver mudança e o desgaste permanece. Então, a gente fala aquilo que precisa ser dito e que muita gente não fala porque não pega bem, não é popular, porque vai gerar desgaste, porque vai gerar apurrinhação. Alguém tem que falar. Então estamos aqui para isso também.